pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Fernandes, eu trabalho na Herbal, eu sou responsável pela parte de pesquisa, projeto e desenvolvimento e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho da história do banho com ervas. Para quem conhece um pouquinho do nosso trabalho com a Herbal, a gente desenvolve sabonetes com todo tipo de extrato de ervas. O nosso processo é bem artesanal, mas tem uma base científica bem forte por trás, tem uma parte de pesquisa que a gente faz com as ervas que também é bem centrado, bem com o pé na ciência. Só que tem a parte também das ervas que é muito antiga e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a história do banho de ervas. Primeiros relatos de banhos com chás, com infusões, com decocções de ervas, datam dos Vedas indianos, que aproximadamente há 2.000 anos a 1.500 anos antes de Cristo, onde banhos com chás eram indicados tanto para propósitos higiênicos como para propósitos medicinais. Essa era uma prática comum entre egípcios, babilônios, assírios, hebreus. Também na Grécia, o médico Hipócrates, que é também conhecido como o pai da medicina, que deixou diversos escritos sobre tratamentos já naquela época, ele também recomendava banhar o corpo com infusões em ervas para propósitos medicinais. E daí, da Grécia, esse hábito foi aprendido por médicos romanos, que acabaram espalhando a ideia de banho com ervas por todo o Mediterrâneo. Então os médicos nessa época eles indicavam banhos com ervas para tratar, por exemplo, problemas urológicos, feridas, tumores, resfriados, mau humor, fadiga. E as casas de banho romanas, inclusive, elas tinham salas separadas para banhos de tratamento com ervas. Então, alguns quartos separados eram reservados apenas para banhos com infusões. A história nos deixou vários registros de médicos romanos, como Dioscóride, que viveu no século I a.C., e Galen, que viveu cerca de 200 anos a.C., que recomendavam infusões em ervas para tratar diversas condições humanas. Há registros russos também das suas próprias casas de banho, que eram feitas todas de madeira. Uma das plantas favoritas usadas por eles nas suas decocções preparadas especialmente para banhos eram os galhos de bétula, que acreditava-se que se banhar numa decocção com galhos de bétula podia melhorar a circulação sanguínea e também rejuvenescer o organismo. O médico muçulmano, conhecido como Avicena, que viveu cerca de 1.000 anos antes de Cristo, ele também fazia uso de banho de ervas para tratar diversas doenças. Ele acreditava que um banho de endro podia melhorar cólicas intestinais, enquanto com um banho com uma decocção de louro podia tratar problemas do trato urinário. Os autores também pesquisados do período da Idade Média no Oriente Próximo relatam o uso de diversas ervas em banhos para tratar diversas condições humanas. Então, folhas de parreiras, camomila, anis, óleo de amêndoas, violeta, rosas, cevada, alho. Todas essas plantas, essas ervas aromáticas já tem registro lá atrás no passado de que já eram indicadas para tratar doenças humanas, doenças da pele e também doenças internas, mas muito aplicados externamente através de banhos com infusões ou decocções das ervas. Muitas fontes medievais citam o banho de mais de 50 ervas que eram utilizadas na época já para tratar algumas doenças. Tem relatos do Oriente Próximo no qual eles recomendam o banho com as acículas dos pinheiros. Eu não sei para quem já viu aí, já pegou as folhas de um pinheiro, elas parecem umas agulhazinhas, elas são bem afiadas, até furam os dedos, são chamadas de acículas ou agulhas de pinheiro. Elas eram indicadas para tratar condições relacionadas ao útero e ao reto. Então se fazia o chá ou a decocção. A decocção ela nada mais é que um chá mais concentrado.
coloca as ervas dentro da água e deixa a erva ferver ali, e isso vai extrair os óleos essenciais que estão presentes na planta. Não é uma extração de óleo essencial como a gente faz, por exemplo, no destilador, que é uma hidrodestilação. Sempre que você coloca uma erva para ferver, o processo da água ali, ela vai extrair alguns óleos essenciais. Parece que no passado eles já tinham algum conhecimento técnico disso. Bom, como eu estou mencionando, dá para ver que tem há muitos registros históricos que mostram a relação do homem com os banhos com ervas. E esses banhos com ervas, eles eram muito indicados no tratamento de doenças e alergias da pele. Então, muitas pesquisas com o método científico da atualidade, elas chegam confirmando muitos dos usos das ervas no passado. Então, vou começar a citar aqui alguns exemplos só para a gente ter uma noção de como o conhecimento tradicional ele está relacionado com o conhecimento científico atual. O ser humano errou muito, né? A gente sabe algumas histórias absurdas, algumas perseguições feitas por humanos devido às descobertas científicas, mas pelo menos no conhecimento de ervas, a gente vê que o ser humano acertou muito. E eu vou citar aqui alguns exemplos onde isso fica mais claro para a gente perceber aí a relação do passado com o nosso presente, e por que o banho de ervas ele ainda é popular nos dias de hoje. Um cientista muito popular na sua época e também farmacêutico chamado Yusuf Koy, ele recomendava nos seus manuscritos de 1311 o uso do junípero para tratar coceiras na pele. Pesquisas recentes indicam que o junípero ele possui ação anti-inflamatória e contra irritações. Então talvez daí venha o uso do junípero lá desde 1311. Também um manuscrito que data do século XVIII, chamado Tibinami, ele indicava a decocção de flores de camomila para tratar acne e outras inflamações da pele. Também na medicina tradicional do Azerbaijão, a camomila era indicada como um calmante para a pele para tratar irritações e inflamações. Pesquisas recentes com o óleo essencial da camomila indicam que a camomila ela tem ação anti-inflamatória, principalmente devido aos compostos camazuleno e bisabolol presentes no óleo essencial da camomila. Apesar da decocção da planta, da camomila, ter apenas de 10 a 15% do óleo essencial na decocção, esses compostos são tão potentes que eles funcionam como anti-inflamatório para a pele. Isso já era usado lá desde 1311, quando a gente ainda não tinha microscópios ou outros equipamentos científicos que podiam analisar e separar os compostos. Isso são pesquisas científicas que mostram que o uso tradicional, da medicina tradicional, estava correto, mais uma vez. Na medicina tradicional do Azerbaijão e também na medicina tradicional búlgara, a losna era recomendada para banhos com pessoas que sofriam com doenças infecciosas na pele, especialmente para quem sofria com pioderma gangrenoso, que é uma doença bem feia, que ela vai consumindo a pele aos poucos, e também feridas que inflamavam, algumas feridas feias que acabavam infeccionando, então a decocção da losna é indicada para esses casos. Pesquisas modernas mostram que o óleo essencial da losna contém propriedades antimicrobianas. Numa concentração de 1 para 10, uma parte de óleo essencial para 10 partes de algum veículo carreador, alguma outra solução, algum óleo, ela pode interromper o desenvolvimento de algumas bactérias que são muito perigosas para a nossa saúde, como a Pseudomonas aeruginosa, a Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus, que já vivem no nosso corpo. As outras duas bactérias que eu mencionei são superbactérias, são bactérias muito temidas que ainda não têm uma cura. Mas o óleo essencial da losna, apesar de ele não ser eficaz contra a cândida, ele é eficaz no tratamento de outras bactérias que causam doenças um pouco mais sérias que levam o ser humano à morte. Mais um caso que a medicina atual, que o desenvolvimento científico mostrou que a medicina tradicional estava de acordo com a propriedade mesmo da planta.
no manuscrito Shibinami é relatado o uso do suco ou da decocção de orégano como antisséptico ou anti-inflamatório. Na medicina tradicional do Azerbaijão, o suco ou a decocção do orégano era indicado para tratar pneumonia subcutânea, que é uma doença bem séria que causa várias lesões na pele, e também acne. A pesquisa recente mostra que o óleo essencial do orégano possui propriedades antivirais, capaz de combater vírus, e também o banho com infusão é indicado hoje em dia, tá? Isso não no passado, para tratar cólicas ou outras dores intestinais. Então, eu tô fazendo vários exemplos, estou citando vários exemplos aqui, é muito fácil encontrar relatos da medicina tradicional, na etnomedicina, que é a medicina praticada por grupos indígenas ou por grupos humanos mais isolados, que muitos dos usos das ervas eles coincidem em culturas e regiões diferentes. O banho com ervas, então, ele vem lá do passado, desde dos egípcios, dos assírios, e a gente vê como como é relevante estudar o uso tradicional das ervas, o uso tradicional popular que se tem das propriedades das ervas para a nossa saúde, como a ciência hoje pode explorar o que já se sabe sobre o efeito das ervas e pode usar a ciência para confirmar o que o ser humano já sabia desde lá do passado, dos primórdios da nossa civilização, para a gente tentar entender quais são as propriedades das ervas e como elas podem nos beneficiar no dia a dia. A gente ama trabalhar com ervas, a gente tem cultivo de muitas plantas aromáticas e é importante mencionar, as plantas aromáticas especialmente são as que têm muitas propriedades medicinais, como eu estou citando aqui, antisséptica, antiviral, bactericida, cicatrizante, são o principal componente que tem o efeito medicinal, são os óleos essenciais. Então, toda planta aromática, não que algumas que não sejam aromáticas não tenham também propriedades para a nossa saúde, mas as plantas aromáticas, devido aos óleos essenciais que são ricos em compostos, elas têm várias propriedades medicinais. Então é interessante a gente estudar, é interessante a gente se inteirar, conhecer como que se usa a erva. E vou fazer uma outra postagem sobre a arruda, por exemplo. A arruda no passado ela era indicada para tratar feridas em crianças. Simplesmente pegavam a arruda, esfregavam em cima do ferimento, e isso hoje em dia a gente já sabe que tem um sentido por causa do óleo essencial que é extraído da arruda, mas, por exemplo, você não pode passar a arruda na pele e sair ao sol, porque isso pode causar bolhas na pele, lesões também, a arruda que também era usada como um tempero, enfim. A gente tem que saber o uso, porque muitas dessas ervas aromáticas também podem ser perigosas se usadas incorretamente. O óleo essencial, por exemplo, você não pode passar ele puro na pele, você não pode consumir ele puro. Tem um método e a gente gosta muito de trabalhar um método na Herbal. A gente tem, para cada um dos sabonetes que a gente faz sabonete com arruda, com guiné, com camomila, cada uma das ervas, com babosa, hortelã, manjericão, cada uma das ervas, ela tem particularidades próprias, então a gente não pode usar o mesmo método para fazer um sabonete de guiné que a gente usa para fazer o sabonete com babosa, porque fazer sabonete é uma ciência, é uma reação química, a gente tem que saber trabalhar como. Ela é uma reação química, ela vai variar, por exemplo, uma coisa simples, ela vai variar o pH da reação. Antes da reação, os componentes têm um certo pH. Depois da reação, eles têm outro pH. Como que a erva, como que a propriedade vai se comportar? A gente vai muito atrás disso e a gente desenvolve métodos diferentes para cada uma das barras que a gente desenvolve. Então, por exemplo, quando a gente usa a babosa, não tem problema a gente colocar a babosa no meio alcalino, porque a babosa ela não se degrada tanto
quanto, por exemplo, um extrato da camomila, que é um extrato mais delicado, porque ele é flor, são pétalas que você usa e se comporta de um outro jeito. Mais ou menos da camomila, a gente perde 20% das propriedades medicinais dela quando a gente coloca ela no meio alcalino. A gente não coloca ela no meio alcalino porque a gente não quer perder nada, a gente quer pegar o extrato da erva, que também tem um método bem único de preparar para cada uma das ervas. A gente quer que o nosso extrato contenha todas as propriedades que a camomila pode nos oferecer. Então eu fiz esse vídeo aqui só para contar um pouquinho para vocês da onde que vem os banhos com ervas tão utilizado na medicina tradicional e também muito cultuado por um pessoal mais esotérico, gosta mais de misticismo, que sabe do poder que as ervas têm, da gente se conectar com a terra, da gente se conectar com a natureza e da gente se limpar, da gente fazer limpeza e outras propriedades aí que são bem populares aqui, especialmente aqui no Brasil, que a gente é bem místico, a gente é esotérico, a gente gosta de conhecer as propriedades metafísicas, a gente gosta de estudar um banho de sal grosso, um banho de 7 ervas e vou falar para vocês mais pra frente um pouquinho das propriedades de cada erva, porque a gente faz sabonete de 7 ervas, por exemplo, que vão... Nosso sabonete de 7 ervas são 8 ervas, na verdade eu vou falar um pouquinho nessa sequência, nessa série de pequenos vídeos que eu vou preparar, eu vou contar a história um pouquinho das ervas e das propriedades, numa conversa aqui bem informal, não é, né, uma linguagem nada acadêmica, mas é importante dizer que a ciência, as pesquisas, a gente tem um pé bem forte nisso, mas a gente também mantém um pé na medicina tradicional. Então eu vou contar para vocês um pouquinho, eu espero que vocês gostem bastante. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, deixar nos comentários. Todas as fontes que eu usar para tudo que eu tô falando aqui, tudo isso vem de algum lugar, não tô tirando só da minha cabeça. Eu vou colocar aqui a fonte para vocês, posso mencionar, vocês podem me perguntar também. Eu espero que vocês gostem e acompanhem o canal aí nos próximos tempos. Espero que estejam todos bem nesse período que estamos vivendo aí uma quarentena de coronavírus e se recolhendo mais. Então a nossa ideia foi fazer uma série de vídeos aí curtos, informais, mas bastante informativos aí, com bastante coisa legal, trazer para vocês aí, para quem tá disposto a se aprofundar um pouquinho mais na história das ervas e trazer um pouquinho aí do que a gente sabe e pesquisou. Acompanhem o canal, deem um like nesse vídeo e se inscrevam. Um abraço, um beijo, boa quarentena!